Vamos orar para a nossa leitura de hoje? Obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada por esse dia. Obrigada, Senhor, por todos que o Senhor traz até esse vídeo. Que nós possamos estar juntos, Pai, no único propósito, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Nos transformar, nos arrepender, Pai, e nos converter verdadeiramente. Em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos ler Levítico 21 e 22, Salmos 57 e Lucas 21. Eu vou ler na João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida. Levítico 21 e 22. Depois disse o Senhor a Moisés: Fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes: O sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, por seu pai, por seu filho, por sua filha e por seu irmão, e por sua irmã virgem, chegado a ele, que ainda não teve marido. Por ela também se contaminará. Ele, sendo principal entre o seu povo, não se contaminará, porque se profanaria. Não rasparão a sua cabeça e não cortarão as extremidades da sua barba, nem darão golpes na sua carne. Santos serão ao seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor e o pão do seu Deus, portanto serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou infame, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois santo é o seu Deus. Portanto, o santificarás, porquanto oferece o pão do teu Deus, santo será para ti, pois eu, Senhor, que vos santifico, sou santo. E quando a filha de um sacerdote começar a prostituir-se, profana seu pai, com fogo será queimada. E o sumo sacerdote entre os seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, que foi consagrado para vestir as vestes, não descobrirá a sua cabeça, nem rasgará suas vestes. E não se chegará a cadáver algum, nem por causa de seu pai, nem por sua mãe se contaminará. Nem sairá do santuário, para que não profane o santuário do seu Deus, pois a coroa do azeite da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. E ele tomará por esposa uma mulher na sua virgindade, viúva ou repudiada, ou desonrada ou prostituta. Essas não tomará, mas virgem do seu povo tomará por mulher. E não profanará a sua descendência entre o seu povo, porque eu sou o Senhor que o santifico. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão, dizendo: Ninguém da tua descendência, nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará como homem cego ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver quebrado o pé ou a mão quebrada, ou corcunda ou anão, ou que tiver doença no olho ou sarna, ou impinge, ou quem tiver testículo mutilado. Nenhum homem da descendência de Arão, sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Defeito nele não há. Não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Ele comerá do pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Porém, até o véu não entrará, nem se chegará ao altar, porquanto defeito há nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que o santifico. E Moisés falou isso a Arão e a seus filhos e todos os filhos de Israel. Levítico 22. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Dize a Arão e a seus filhos que se apartem das coisas santas dos filhos de Israel, que a mim me santificam, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Dize-lhes todo o homem que entre as vossas gerações de toda a vossa descendência se chegar às coisas santas que os filhos de Israel santificam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será extirpada de diante da minha face. Eu sou o Senhor. Ninguém da descendência de Arão, que for leproso ou tiver fluxo, comerá das coisas santas, até que seja limpo, como também o que tocar alguma coisa imunda de cadáver, ou aquele de que sai sêmen da cópula, ou qualquer que tocar algum réptil, pelo qual se fez imundo, ou algum homem pelo qual se fez imundo, segundo toda a imundícia. O homem que o tocar será imundo até a tarde, e não comerá das coisas santas, mas banhará sua carne em água. Havendo-se o sol já posto, então será limpo e depois comerá das coisas santas, porque este é o seu pão. O corpo morto e o dilacerado não comerá, para que não se contamine com ele. Eu sou o Senhor. Guardarão, pois, o meu mandamento, para que por isso não levem pecado e morram nele. Havendo-o profanado, eu sou o Senhor que o santifico. Também nenhum estranho comerá das coisas santas, nem o hóspede do sacerdote, nem
o diarista comerá das coisas santas. Mas quando o sacerdote comprar alguma pessoa escrava com seu dinheiro, aquela comerá delas e os nascidos da sua casa. Estes comerão do seu pão. E quando a filha do sacerdote se casar com um homem estranho, ela não comerá da oferta das coisas santas. Mas quando a filha do sacerdote for viúva ou repudiada e não tiver filho, se houver tomado a casa de seu pai como na sua mocidade do pão do seu pai comerá, mas nenhum estranho comerá dele. E quando alguém, por erro, comer alguma a coisa santa, sobre ela acrescentará uma quinta parte e a dará ao sacerdote com a coisa santa. Assim não profanarão as coisas santas dos filhos de Israel que oferecerem ao Senhor, nem os farão levar a iniquidade da culpa comendo as suas coisas santas, pois eu sou o Senhor que os santifico. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e diz-lhes: Qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel oferecer a sua oferta que dos seus votos, quer das suas ofertas voluntárias, que oferecerem ao Senhor em holocausto, segundo a sua vontade, oferecerá macho sem defeito, ou 2 bois, ou 2 cordeiros, ou 2 cabras. Nenhuma coisa em que haja defeito ofereceis, porque não seria aceita em vosso favor. E quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, separado dos bois ou das ovelhas, um voto, uma oferta voluntária, sem defeito será, para que seja aceita, nenhum defeito haverá nele. O cego ou quebrado, ou aleijado, ou verrugoso, ou sarnoso, ou cheio de impinges, estes não oferecereis ao Senhor, e deles não poreis ofertas queimadas ao Senhor sobre o altar. Porém, boi ou gado miúdo, comprido ou curto de membros, poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. Ou machucado, ou moído, ou despedaçado, ou cortado, não oferecereis ao Senhor. Não fareis isso na vossa terra. Também da mão do estrangeiro nenhum manjar oferecereis ao vosso Deus. De todas essas coisas, pois a sua corrupção está nelas. Defeito nelas há, não serão aceitos em vosso favor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Quando nascer o boi, o cordeiro ou a cabra, 7 dias está debaixo de sua mãe. Depois, desde o 8º dia em diante, será aceito por oferta queimada ao Senhor. Também boi ou gado miúdo, a ele e a seu filho não degoleis no mesmo dia. E quando oferecerdes sacrifícios de louvores ao Senhor, o ofereceis da vossa vontade. No mesmo dia se comerá dele, nada deixareis ficar até pela manhã. Eu sou o Senhor. Por isso guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. E não profaneis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito, para ser servo, ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor. Salmo 57. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus do Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele enviará socorro desde os céus e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e a sua língua espada afiada. Seja exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Armaram uma rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Cavaram uma cova diante de mim, porém eles mesmos caíram no meio dela. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração. Cantarei e direi salmos. Desperta, glória minha, despertai, alaúde e harpa, eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, eu te cantarei entre as nações, pois a tua misericórdia é grande até os céus e a tua verdade até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Aleluia. Lucas 21. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar-lhe 2 pequenas moedas, e disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles depositaram para as ofertas de Deus do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. E dizendo alguns a respeito do templo, que estava adornado de formosas pedras e dádivas, diz: Quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra,
que não seja derrubada. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Disse ele então: Vede que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vedes, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e de sedições, não vos assusteis, porque é necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos, fortes, fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas essas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não meditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. E de todos sereis aborrecidos por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possui as vossas almas. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua assolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança serão estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Então haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra aflição nas nações. Em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Porquanto as virtudes do céu serão abaladas, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem brotado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. E de dia ensinava no templo, e à noite saindo ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Louvado é teu nome, santo, bendito, glorificado. Pai, nós estamos aqui para te ouvir, Pai. Para aprender, para obedecer, para nos transformarmos, Deus. Para sermos cheios, Pai, capacitados. Para suportar as coisas desse mundo, para negar as coisas desse mundo. Pai, que essa palavra chegue a todo aquele que está agora fraco, Deus. Todo aquele que não te conhece, para todo aquele que ainda não te aceitou como Senhor e Salvador de sua vida. Que haja arrependimento, Pai, que haja conversão genuína, Deus. Que nós possamos estar prontos, Pai, para a sua chegada. Que nós possamos estar nos preparando até que esse dia chegue, até que esse momento chegue, Pai. Que o Senhor nos encontre te buscando, te amando, te adorando, principalmente te obedecendo, Jesus. A tua palavra diz que aqueles que te amam te obedecem, Pai. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que você, se foi tocado por essa palavra, que você possa compartilhar esse vídeo. Comenta aí e compartilhe. E se inscreva no canal também. Que você possa indicar esse vídeo, essa palavra, para todos que você conhecer. E fazer o nome do Senhor mais conhecido. E eu te espero amanhã para a nossa nova leitura. Amém?